Namastê! O meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje o vídeo é sobre a educação das crianças aqui na Índia. Eu coletei uma série de perguntas lá no Instagram. Se você ainda não conhece o meu Instagram, dá uma olhada lá, alessandra.nirvan. E hoje eu vou responder aqui todas as perguntas sobre a educação das crianças aqui na Índia. A primeira pergunta que eu vou responder é se todos são meus filhos. Sim, todos são meus filhos. Quando eu me casei, com meu esposo indiano, ele já tinha 2 crianças e eu tinha 3 crianças. Eu explico tudo isso no vídeo A Minha Love Story com a Índia. Então, se você ainda não conhece, vá lá e assista esse vídeo que você vai entender toda a história, como é que nós juntamos as nossas famílias e hoje nós estamos aqui com os nossos filhos. Então, quantos dos meus filhos nasceram na Índia? Quem nasceu na Índia foi o Lavya e a Monu. Então, só os 2 que já eram filhos do casamento anterior do meu esposo nasceram aqui na Índia. Os outros todos nasceram no Brasil. Se eles têm contato com a mãe biológica? Não, gente, eles não têm contato com a mãe biológica porque ela é falecida. Ela faleceu de embolia pulmonar durante o parto do Lavya. Então, ele mesmo nunca teve contato com a mãe. Só a Monu teve contato com ela até os 5 anos de idade. Se eles me chamam de mãe, sim, eles me chamam de mãe. A Monu, quando eu vim morar aqui na Índia, no começo ela não me chamava de mãe, naturalmente. Mas com o tempo ela foi se acostumando, O Jonathan sempre me chamava de mãe, então ela foi se acostumando a também me chamar de mãe. O Lavya, quando ele tinha 1 aninho de idade, eu vim pra cá. Então, com 1 ano de idade, ele ainda não falava, Mas quando ele começou a falar, a primeira palavrinha que ele falou foi mãe. E foi em português, tá? Não foi em inglês, não foi em nenhuma outra língua, foi em português, porque ele via, o Jonathan falando mãe. A Monu sempre falou mami e o Jonathan falava mãe. Então ele começou a me chamar de mãe e foi algo realmente muito emocionante para mim, Porque eu fui a mamãezinha dele desde que ele tinha 1 aninho de idade. Vocês me perguntam sobre a adaptação, como foi a adaptação? Quando eu vim para cá, o Jonathan tinha 6 anos de idade, então a vida dele foi mudada totalmente, Ele veio para um país onde a cultura é totalmente diferente, quer dizer, a gente não se mudou de bairro, a gente não se mudou de cidade, Nem de país, a gente se mudou de continente. Então foi realmente algo muito diferente para ele. E essa questão, dele ter 6 anos de idade foi algo que foi muito positivo na adaptação do Jonathan aqui na Índia. Então, quando ele veio para cá, uma das questões mais difíceis para ele foi a questão da comida. Por quê? Porque a comida aqui na Índia é bem temperada, é bem cheia de especiarias e a pimenta, principalmente a pimenta, eu digo assim, ele não se ajustou à pimenta até hoje. Ele não gosta de nada apimentado. Então, eu sempre tinha que fazer a comidinha do Jonathan separado, Porque ele não conseguia comer a comida normal do dia a dia de todo mundo. A não ser, é claro, o pãozinho, que a gente come todos os dias, que é o chapati. Isso ele sempre gostou do chapati. A ervilha também, o molho de ervilha que nós fazemos, que é sem pimenta, ele também come. Quando a gente tinha que ir em algum lugar para comer fora, quando a gente precisava ir para um restaurante, então sempre era difícil porque nunca tinha as coisas que ele gostava. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que levar uma marmitinha com arroz e feijão, uma misturinha que ele gostava. Quando a gente ia na casa de alguém
né? Alguém convidava a gente para ir jantar e eu tinha que levar a marmitinha do Jonathan para ele jantar. E a questão da alimentação, a gente tem lidado até hoje, né, com essas dificuldades da alimentação. E por outro lado, a adaptação dos filhos indianos conosco em relação à alimentação também, porque eles viam todas as coisas que eu fazia, né, diferente. E a Munu, ela já não gostava muito da comida, por exemplo, o arroz e o feijão, que é sem aquele monte de pimenta, sem aquele monte de especiaria. Ela já não gostava, e ela não gosta até hoje. Ela gosta do que é picante, né? Do que tem muita pimenta, muita especiaria. Já o Luvia, que foi acostumado desde 1 ano de idade, ele gosta muito de tudo que eu faço, de arroz e feijão, ele gosta de tudo que não tem tanta pimenta ou não tem pimenta, ele come numa boa, porque ele já está acostumado, né? O paladar dele foi crescendo juntamente com ele e ele já se acostumou comigo assim desde que ele era muito pequenininho. Hoje ele tem 7 anos, né? Então quando eu vim para cá ele tinha 1 aninho de idade. Então eu fui acostumando ele a comer do jeito que a gente come no Brasil e misturado com o jeitinho que eles comem na Índia. Isso não foi algo que fez com que ele não gostasse das coisas apimentadas, porque ele adora uma pimenta e ele come tudo que é muito apimentado, ele ama. O Aryan, que veio para a Índia com 1 ano e 8 meses, porque eu tive o Aryan no Brasil e nós ficamos no Brasil durante muito tempo por causa da pandemia, nós não conseguimos voltar para a Índia. Ele já chegou aqui na Índia comendo a comida indiana maravilhosamente bem. Ele come as comidas, assim, óbvio, a gente não faz muito apimentado para ele, mas ele come, ele gosta, ele come mais pimenta do que o Jonathan, que tem 12 anos de idade hoje. Outra questão na adaptação foi a questão do clima, né? No Brasil, nós somos de Curitiba. Curitiba é uma cidade muito fria. E aí nós chegamos aqui na Índia, a Índia é extremamente quente aonde nós moramos, né? Nós moramos bem no centro do mapa da Índia, é muito quente. Então, para o Jonathan foi difícil a questão do clima, porque ele sempre teve muito sangramento no nariz, né? Aquelas bolinhas no corpo acabam aparecendo na pele por causa do excesso de calor. Obviamente, com o tempo, ele já se acostumou, né? Hoje ele está acostumado, ele sai brincar, mesmo que a temperatura esteja bem elevada. Óbvio que nós não deixamos as crianças ficarem muito tempo fora, ou no verão, naquele pico do verão, que aqui a gente pega até 50 graus, as crianças não saem de casa, né? Eles ficam em casa porque a temperatura fora é realmente muito alta e não tem. Aliás, as crianças elas têm férias na época do pico do verão, porque é difícil, né, para as crianças terem que sair na rua durante esse período muito quente aqui na Índia. Outra questão da adaptação em relação ao Jonathan foi o convívio com as pessoas e a amizade, né? O Jonathan é uma pessoa que, graças a Deus, ele tem uma extrema facilidade de fazer amizades. Então, desde pequenininho, ele sempre gostou de conversar com as pessoas e se interar com as pessoas, mesmo que no começo ele tivesse as dificuldades com a língua, mas ele sempre teve essa facilidade de ficar junto, de ficar perto, de fazer amizade. Então, conforme o tempo foi passando e conforme ele foi crescendo e aprendendo a língua, ele começou a se comunicar assim tão bem com as pessoas que vocês não têm noção de como ele tem amigos aqui onde nós moramos. Nós moramos num vilarejo onde, aonde quer que ele vá, as pessoas
chamam Johnny, Johnny, as pessoas conhecem o Johnny. Quando nós vamos para uma cidade vizinha, qualquer cidade vizinha, as pessoas gritam o nome Johnny, Johnny. As pessoas gostam muito de conversarem com ele, né? Ele é uma pessoa muito comunicativa e também tem a questão das pessoas terem muita curiosidade, porque ele, por ser de uma pele um pouco mais clara, um pouco diferente das pessoas daqui, as pessoas querem se aproximar e conversar e saber de onde ele vem. Então aí já começa a conversa e ele já começa a se dar muito bem com as pessoas. A gente até fala que o Jonathan vai ser o prefeito aqui da região onde nós moramos por causa da popularidade dele. A outra pergunta é se já ter duas crianças aqui na Índia ajudou na adaptação do Jonathan, né? Então ajudou e muito, né? O Jonathan, quando veio para cá, tinha 6 anos, a Munu também tinha 6 anos, então eles sempre tiveram uma amizade muito forte, né? Eles sempre foram melhores amigos e isso ajudou muito na questão dele aprender a língua, né? Eles sempre conversam muito o tempo todo. E o Luvia, desde que o Jonathan chegou aqui, ele é louco pelo Jonathan. Tudo ele fala, Johnny, Johnny, Johnny. Ele imita o Jonathan. Tudo que o Jonathan faz, ele também quer fazer. Tudo que ele vai fazer, ele fala que ele vai fazer com o Jonathan. Se a gente pergunta de quem que ele gosta, ele vai falar que ele gosta do Jonathan. Então, eles têm uma relação muito gostosa, uma relação assim muito especial. Eles também compartilham o dia do aniversário. Os dois nasceram dia 21 de maio. O Luvia nasceu dia 21 de maio de 2003 e o Jonathan nasceu dia 21 de maio de 2008. Então eles são muito parecidos, eles têm muito as mesmas atitudes, eles são assim pessoas extremamente comunicativas, ao mesmo tempo eles são extremamente mal-humorados em outras situações. Então os dois eles são muito parecidos, e isso é muito interessante. Outra pergunta aqui é como criar os filhos numa cultura tão única. Tudo que eu vou aprendendo sobre a cultura indiana e que eu acho que seja válido para as crianças, nós ensinamos para as crianças, né? Por exemplo, nós ensinamos eles falarem namastê, porque é algo muito respeitoso aqui. Outra questão é, quando tem uma pessoa mais idosa aqui na Índia, nós temos o costume de cumprimentar essa pessoa nos abaixando e tocando os pés da pessoa. Gente, isso é um costume e os nossos filhos, sim, eles fazem essa reverência aos mais velhos, que é um sinal de respeito, de educação e que é uma coisa que hoje em dia tem se perdido, né? Mas que nós gostamos de manter isso. Meu esposo, ele gosta de manter essas tradições, ele me explica o porquê dessas tradições e eu realmente acho importante a gente manter essas tradições daqui. Criar as crianças aqui na Índia, com a cultura da Índia, é muito importante, sim, e eu acho que nós, como pais, temos a responsabilidade de não deixar as coisas morrerem. Aqui na Índia, a maioria dos hábitos que as pessoas têm são hábitos milenares e hábitos que têm uma razão por trás de cada coisa. Então, aqui eu aprendi que nós temos que ter essa conscientização de quem é que nós somos, do nosso corpo, da nossa saúde, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, em relação à liberdade, as crianças têm a mesma liberdade que as crianças no Brasil? Então, assim, eles têm um horário para tudo, eles têm regras, eles têm rotina, mas isso não quer dizer que é porque eles moram na Índia. Isso quer dizer que nós criamos eles desse jeito. Então aqui na Índia, gente, é assim. Tem pessoas que moram em cidades grandes, pessoas que moram em cidades pequenas. Cada um cria os seus filhos de maneira bem diferente. E cada família tem
o seu próprio método, né, de cuidar dos filhos. Então, eu posso dizer que nós estamos falando aqui sobre como nós cuidamos. E na questão assim da liberdade, eles têm liberdade, por exemplo, para sair na rua e brincar na rua. A gente não precisa ficar olhando onde que eles estão brincando na rua, porque aonde nós moramos é muito seguro. Nós moramos num vilarejo bem pequeno, onde todos se conhecem e nós confiamos nas pessoas que moram aqui, porque nós não temos casos de violência. Enfim, coisas que a gente vê, obviamente, muito nos jornais, aqui na Índia, na televisão, todos os dias está lá. Tem, sim, lugares que tem muita violência, mas particularmente no nosso vilarejo, não. É um lugar super tranquilo, as crianças têm liberdade. O Jonathan, desde que ele chegou aqui na Índia, ele pega a bicicleta dele e ele desbrava o nosso vilarejo por todos os lugares. Nós moramos num lugar assim onde é muito gostoso ser criança, né? Parece no meu tempo, quando eu era criança, que eu saía para brincar e a minha mãe nem sabia, não fazia ideia de onde eu estava, né? Eu estava brincando com os amigos, ia para aquela rua, brincava com todo mundo e não tinha problema nenhum. Hoje em dia no Brasil, aonde eu morava, já não tinha condição de eu deixar o meu filho nem ir sozinho para a escola, que era uma quadra de casa, né? A gente sempre tinha que acompanhar. Isso depende muito de onde a gente mora, né? Aqui na Índia também não posso dizer para você, porque em outros lugares pode ter muito problema, né? Onde as pessoas moram em relação à segurança. Então, cada caso é um caso e graças a Deus hoje nós temos um ambiente muito saudável, muito bom aqui para as crianças. Outra pergunta é se as crianças, qual a relação delas com outras crianças da vizinhança? Gente, é a melhor possível. Eles têm os amigos, eles saem para brincar, eles têm essa interação. Eu mesma postei esses dias no Instagram, eles decidiram fazer um passeio sozinhos. Eles saíram domingo de manhã, foram lá pro templo sozinhos. Então eles têm esse clubinho e agora eles estão crescendo, né? Eles eram pequenininhos quando o Jonathan chegou aqui, 6 aninhos de idade, agora eles já estão com 12 anos de idade, né? Então as crianças já estão ficando maiores, então eles já querem sair um pouco sozinhos. E eles têm essa liberdade, graças a Deus, e eles amam essa liberdade que eles têm aqui. Agora eu vou falar sobre o idioma, como é a questão da linguagem na nossa casa. Nós falamos em casa 4 línguas. Por que 4 línguas? Tem o português, tem o inglês, tem o hindi, que é a língua nacional falada na Índia, e tem o Marathi. O que é esse Marathi? Gente, Marathi é a língua falada no nosso estado. O nome do nosso estado é Maharashtra. Por isso o nome dessa língua, Marathi. Por que é que se falam todas essas línguas na Índia? A Índia foi colonizada por ingleses, então aqui as pessoas falam muito sim o inglês. Na Índia se fala o hindi, que é a língua nacional, que é derivada do sânscrito, e as crianças inclusive aprendem o sânscrito na escola, os meus filhos. E o Marathi é a língua que no nosso estado nós falamos, porque assim, gente, cada particular estado que tem na Índia tem a sua própria língua. Então, em Gujarat, a língua é o Gujarati. Tamil Nadu, eles falam em Tamil. Em Bengal, eles vão falar em Bengali. Cada um tem uma língua diferente no seu estado. Então, como é que funciona isso? Em casa, as pessoas dentro de casa, elas vão conversar na língua do seu estado, tá? Agora, se eu vou, por exemplo, para o comércio, onde tem pessoas que podem ter vindo de outros estados, aí sim nós vamos utilizar o hindi, que é a língua que todos entendem para conversar.
entendeu? E por que essa diferença das línguas? É porque cada estado, gente, ele tem uma cultura tão única. Não é só questão da língua, é questão das vestimentas, questão da comida, questão das tradições. Todos os lugares aqui são muito diferentes um do outro. Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, vestindo uma roupa que é de certo estado, a gente sabe, aquela pessoa é daquele estado. A gente vê da maneira como a pessoa está vestida. Então, isso é muito interessante aqui na Índia, essa riqueza que nós temos aqui em relação à cultura. E isso se aplica à língua. Por isso, em casa, nós conversamos o Marathi. Então, como é que é essas 4 línguas em casa? O meu esposo, ele fala o Marathi, né, com a Munu e com o Love e com o Johnny. Então, eles conversam em Marathi entre eles e agora com o Aryan, né, que é o novo membro da família. Então, ele conversa em Marathi com todas essas pessoas. Eu, que não falo Marathi, não falo Hindi, somente o básico, eu converso com eles todos em inglês. Então eu falo com o meu esposo em inglês, eu falo com a Munu em inglês, eu falo com o Lavia em inglês. E com o Jonathan e com o Aryan eu converso em português, porque eu quero que eles mantenham, né, a língua portuguesa, eu acho que isso é muito importante. E o Jonathan com a Munu, os dois, e o Lavia também, eles conversam entre eles em Hindi. Por quê? Porque essa é a língua que eles conversam com os amigos lá fora, eles conversam com os professores, então eles gostam de falar em Hindi. E como é que foi para o Jonathan, que era brasileiro, aprender as línguas daqui? Quando o Jonathan chegou aqui com 6 anos de idade, ele não sabia falar o inglês, ele não sabia falar o Hindi, ele não sabia falar o Marathi. Então ele chegou aqui em junho de 2014 e nós já matriculamos ele na escola. Aqui as escolas começam nesse período, né? O ano letivo começa em junho, julho. Então ele começou a ir para a escola sem entender absolutamente nada. Tudo que as professoras falavam, ele ficava, né, olhando para um lado para o outro, olhando para cima, porque ele não entendia as coisas que eram faladas. Mas com o tempo, e eu vou falar, gente, isso foi um tempo muito rápido, ele passou a entender a língua daqui. Em exatos 6 meses, ele já falava fluentemente o inglês, o hindi e o marathi. A fala foi mais rápida, né? A questão da escrita de todas essas línguas, ela foi mais lenta. Então o Jonathan, com 6 meses de Índia, ele já falava muito bem, porém, para escrever e ler, né? Ler e escrever, ele levou mais tempo. Então é assim, quando as crianças aqui, elas vão para a escola, elas começam desde os 3 anos de idade, ou no caso do Lavia, 2 anos e meio, eles começam a ler e a escrever, gente. E vocês não imaginam o quanto essas crianças têm lição de casa. E o interessante é que o Lavia, quando ele começou a ir para a escola, ele tinha muita lição de casa, e ele terminava toda a lição de casa, né, aprender o alfabeto, e ele terminava de fazer as lições de casa e ele queria continuar. Então a gente tinha que trazer outros cadernos para que ele continuasse as lições de casa. Ele adorava fazer lição de casa, gente. Hoje as coisas mudaram, tá? Ele tá com 7 anos hoje, ele já não ama tanto fazer as lições de casa como ele amava, né? No começo, quando ele começou a aprender a ler e escrever. Mas o ensino aqui na Índia é extremamente rígido, tá? Então as crianças, elas começam a ler e a escrever com 3 anos de idade.
e é bem puxado. Todas as mamães que estão aqui me vendo, que têm os seus filhos aqui na Índia, sabem muito bem do que eu estou falando. Como é trabalhoso, né, para as crianças nesse período, para se ajustarem, né, com a escola. E a escola aqui na Índia, gente, é assim, é muito rígido, como eu falei, e o período de aulas é assim, são 6 horas de aula todos os dias, de segunda a sábado. Em relação ao ensino aqui na Índia, é assim, o jardim de infância, depois os primeiros anos, né, da alfabetização, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, isso aí a gente conta igual a gente tem no Brasil mesmo, né, porque quando o Jonathan veio para cá, ele estava no primeiro aninho, e ele foi também matriculado aqui no primeiro aninho, então isso era a mesma coisa. E aqui na Índia nós também temos o ensino tradicional, que as nossas crianças são ensinadas na escola com o ensino tradicional, que inclusive é o tipo de ensino que eu mais gosto, eu prefiro o ensino tradicional, e também tem a metodologia ativa. Bom, outra questão em relação à escola aqui na Índia é que grande parte das escolas aqui na Índia são escolas internacionais, ou seja, elas ensinam o inglês. As nossas crianças estudam escola internacional, onde a maioria das matérias são ensinadas em língua inglesa, como geografia, história, ciências, né? Eles aprendem em inglês, a matemática, tudo. Agora, eles têm as matérias específicas, por exemplo, o Hindi, o Marathi. Nas escolas que não são internacionais, as crianças vão aprender as matérias na língua local em que é ensinada essa matéria. Por exemplo, pode ser Hindi, ou se for aqui em Maharashtra, pode ser em Marathi, né? Então depende de onde a pessoa vive e aí ela vai aprender a língua de acordo com o local. Outra pergunta é em relação às escolas públicas e escolas particulares. Aqui na Índia existem muitas escolas públicas excelentes, que as crianças têm oportunidade, as mesmas oportunidades que as crianças das escolas particulares, porém as escolas públicas, que são muito boas, que estão nas grandes cidades, elas são concorridas, né? Então, para entrar na escola, a criança tem que fazer alguns testes, a criança vai depender do histórico dessa criança nas escolas anteriores, então tem todos esses critérios para conseguir ser admitido numa escola pública de muita qualidade na Índia. Claro que também tem as escolas que não são tão boas, isso eu creio que tem em todos os lugares, mas uma questão que eu gostaria de falar em relação às escolas aqui na Índia é a questão do respeito que as pessoas têm pelos professores. Os alunos, eles são ensinados a tratar os professores com extremo respeito, e isso é uma coisa que eu vejo os meus filhos, né, tratando os professores com um grande respeito. Parece que eles têm mais respeito pelos professores até do que pela própria mãe e o pai em casa. Então, isso é algo extremamente positivo na Índia, que eu gosto muito, porque eu sou uma professora, então eu gosto de ver como as pessoas têm essa admiração e esse respeito pelos professores aqui na Índia.